Glória ao nome de Jesus. A Ele seja tributado a glória, a Ele seja tributado o louvor, a Ele seja tributado a majestade para a honra e a glória do seu nome. Queridos, abra comigo a sua Bíblia. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Lucas, capítulo de número 16, o versículo de número 19. Evangelho de Lucas, o capítulo de número 16 e o versículo de número 19. Glória ao nome de Jesus. E mais uma vez eu digo a você, compartilhe, pois através desse culto pessoas podem ser curadas, pessoas podem ser salvas pelo poder do Evangelho de Jesus. Abra comigo a sua Bíblia, queridos, vocês que estão em casa. Lucas 16, versículo 19. Havia um certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, alegrando-se diariamente no seu luxo. E havia um certo mendigo chamado Lázaro, que foi colocado em seu portão cheio de feridas, e desejava ser alimentado com as migalhas que caía da mesa do rico. Além disso, cães vinham lamber-lhe as feridas. Versículo 22. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E o homem rico também morreu e foi sepultado. E no inferno ele ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Versículo 24. E ele gritando disse-lhe: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e envia Lázaro para que ele possa molhar a ponta de seu dedo na água e refrescar a minha língua, porque eu estou atormentado nesta chama. Mas Abraão disse: Filho, lembra-te de que em tua vida recebeste os teus bens, e Lázaro de igual modo as coisas ruins, mas agora ele é confortado e tu atormentado. Versículo de número 26. E além destas coisas, está posto um grande abismo entre nós e vós, de modo que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. 27. Então ele disse: Eu suplico, pois, ó Pai, que tu o envies à casa de meu pai, porque eu tenho 5 irmãos, para que eles dê testemunhos, para que eles não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. E ele disse-lhe: Não, pai Abraão, mas se algum dos mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. Versículo 31. E ele disse-lhe: Se eles não ouvem a Moisés e aos profetas, também não serão convencidos, mesmo se alguém ressuscitar dos mortos. Glória a Deus. Oremos mais uma vez. O nosso pastor diz: quanto mais oração, mais poder de Deus. Querido Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus soberano, estou em tuas mãos, ó Pai, como ministro do teu evangelho, e quero te pedir de uma forma especial, Espírito Santo, nos inspira esta noite desse dia,
a ministrar uma palavra poderosa ao coração da tua igreja. Que cada pessoa, ao ouvir esta palavra, meu Deus, venha se alimentar, meu Deus, venha ser restaurada, meu Deus, venha ser curada, para que o teu nome seja glorificado. Deus, fala com a nossa alma, meu Senhor, e ela viverá para todo sempre. Meu Pai, fala aos nossos corações de uma forma profunda, de uma forma especial, para a glória do teu santo nome. Amém. Glória a Deus. Queridos, esta noite eu quero pregar a um tema subordinado: céu ou inferno, qual é a sua escolha? O tema desta noite é céu ou inferno, qual é a sua escolha? Quando eu olho para o capítulo de número 16, Jesus está junto com os fariseus. Jesus está ensinando acerca de priorizar a Deus como seu único Senhor da sua vida. Perceba que Jesus vai falar uma parábola no começo desse capítulo acerca de um servo que usou da sabedoria para enganar o seu Senhor em uma questão do mal. Todas as vezes que eu olho para isso, Jesus, diante da multidão, diante dos fariseus que ele cercava, Jesus dizia que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Mas perceba que Jesus também vai dizer que não dá para servir a dois senhores, ou há de servir a Deus, ou há de servir a Mamon. Perceba uma coisa interessantíssima nesse texto, que Jesus está falando de uma prioridade na vida de cada pessoa. Jesus está dizendo acerca de uma prioridade na vida de cada ser. Mas quando ele chega no versículo de número 19, Jesus vai iniciar uma parábola para mostrar aos fariseus que eram gananciosos por natureza, que honrava mais o seu dinheiro do que as pessoas que ele cercava. Jesus, ele vai entrar em um contexto de uma parábola para revelar o reino de Deus em suas duas direções distintas à vida da humanidade. Perceba que o Jesus a qual estamos pregando, ele vai revelar, depois dos fariseus ter zombado de Jesus por sua palavra acerca do seu falso ensinamento e da sua prioridade ao dinheiro. Quando a gente olha o versículo 19, Jesus vai iniciar a sua parábola dizendo: havia um certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e alegrava-se diariamente no seu luxo. Jesus vai apresentar a figura dos fariseus. Jesus vai apresentar a figura de quem os fariseus admiravam. Um homem rico, que tinha muita riqueza, que estava esbanjando daquilo que ele possuía. Veja que Jesus vai mostrar que ele havia muito dinheiro, pois era riquíssimo, pois vestia as melhores roupas que tinha naquele tempo. Perceba que ele também não tinha o luxo apenas se vestir bem. Ele se alegrava todos os dias com as suas finas iguarias. Ele se alegrava todos os dias com os seus melhores banquetes. Ele fazia festa todos os dias. Nada contra, porque o texto ele diz que ele se alegrava. Ele era rico, ele tinha direito de se alegrar conforme a sua riqueza. Porém, este homem, ele tinha uma riqueza material. Este homem possuía apenas uma riqueza financeira, porque há muitas riquezas por aí, que apenas riqueza financeira que se torna uma pobreza espiritual. Mas em primeiro lugar que eu quero destacar aqui a diferença entre o rico e o mendigo Lázaro. Primeiro, o homem era rico. Segundo, ele se vestia com as melhores roupas. Terceiro, ele se alegrava-se diariamente no seu luxo. Foi o versículo de número 19.
Mas olha a vida do mendigo no versículo 20. E havia um certo mendigo chamado Lázaro, que foi colocado em seu portão, cheio de feridas. Veja muito bem, ele era mendigo. Segundo, ele tinha um nome. Terceiro, ele não conseguia andar, pois era paralítico. E quarto, era cheio de feridas. A diferença desse rico, a diferença de Lázaro, o mendigo. Mas há uma divergência dentro desse contexto bíblico e dentro desse texto, que Jesus dá nome ao mendigo, mas não dá nome ao homem rico. Perceba aqui Jesus mostrando que a riqueza daquele homem não fazia se lembrar de seu nome, apenas da sua riqueza. Já esse homem mendigo, ele tinha um nome. Seu nome era Lázaro. Todos conheciam, porque sabia que ele era mendigo, sabia que ele tinha um nome, sabia que ele não conseguia andar, pois era paralítico. E por causa dessa situação, ele ficou ferido, cheio de chagas, de uma forma diferenciada. O lindo desse texto é que enquanto o homem rico se alimentava, trouxeram Lázaro para a porta da sua casa. Trouxeram Lázaro para a frente do seu portão. Lázaro não conseguiu vir sozinho. Ele foi trazido por alguém. Alguém que acreditava que o homem rico fosse capaz de ajudar a alimentação desse pobre mendigo. Por saber que esse homem rico era religioso, andava na sinagoga, porque para os fariseus a questão do dinheiro era uma bênção divina. A questão do dinheiro era uma bênção, que tudo estava bem na sua alma, na sua vida, na sua casa. Porém, isto é ao contrário do que é a palavra de Deus verdadeira. Esse homem pobre, mendigo, chamado Lázaro, foi jogado na frente da sua casa, foi deixado na frente do seu portão. Mas o que chama a atenção aqui é que ele desejava se alimentar com as migalhas que caía da mesa do rico. Versículo 21. Ele desejava, do portão ele avistava as migalhas caindo no chão e os animais saciando a sua fome. Ele estava em um sério estado, desejava comer aquilo que estava caindo da mesa do homem rico. Mas nem as migalhas ele foi capaz de se alimentar. Além disso, cães vinham lamber-lhe. Os cães lambiam esse pobre homem mendigo. Os cães estavam lambendo como se ele estivesse morto. Era um sofrimento terrível. E Jesus resolve apresentar esta parábola para mostrar as duas realidades aos judeus: a realidade do céu e a realidade do inferno. Muitas igrejas têm deixado de pregar, muitos têm deixado de acreditar que o céu verdadeiramente é verdade, que o inferno verdadeiramente é verdade. Aqui não tem como fugir. Todos os ensinamentos de Jesus foram baseados no reino de Deus, foram baseados na eternidade, numa vida com Deus, numa vida com Ele. Jesus também revelava o inferno. Nesta parábola, Jesus vai revelar o inferno. Mas às vezes a gente está se comportando como um homem rico. Temos boas roupas, boas casas, nos alimentamos bem, nos alegramos sempre. Estamos vestidos de uma capa de piedade falsa,
temos uma religião a seguir, andamos na sinagoga todas as semanas, mas alguém deixou Lázaro na porta da nossa casa. Deus, esta madrugada, falava comigo acerca desse texto enquanto eu orava. E Ele disse para mim: Tiago, quantos Lázaros feridos a vida tem te apresentado? Quantos Lázaro ferido a vida tem colocado na porta do teu portão? Você é rico, é religioso, tem boas roupas, boa alimentação, mas a vida sempre vai colocar um Lázaro na nossa vida. Ele está ferido na nossa porta. A escolha é sua, se você vai ajudar Lázaro ou vai deixar ele mendigando na rua. Quem sabe você que está me assistindo, você seja um Lázaro. Não estou dizendo na questão financeira. Quem sabe você seja na questão espiritual. Está vivendo uma vida medíocre. Você está vivendo uma vida espiritual vazia de Deus. Você está ferido, a vida te feriu. Quem sabe você caiu na porta de alguém, e esse alguém não foi capaz de dividir nem o pão com você. Mas esta noite eu vim aqui como profeta de Deus. Não podemos deixar o Lázaro morrer apenas sem a gente ajudar, porque prestaremos conta das pessoas que Deus coloca em nosso caminho. Não podemos virar as costas para aqueles que estão feridos. Não podemos apenas ser religiosos mentirosos que não estendem a mão aos feridos, irmão. Quantas pessoas feridas no teu lar, na frente da sua casa, que até te pede uma ajuda: me ajuda a sarar as minhas feridas. Não seja como o sacerdote em Lucas capítulo de número 10 e versículo de número 25. Aquele homem tinha apanhado, estava ferido, estava caído. O sacerdote passou do lado, o levita passou do lado, mas havia um samaritano que vinha de viagem. Ele nem tinha possibilidade de parar, porque estava atrasado para a viagem. Mas ele resolve parar, desce do seu cavalo, desce do seu cavalo e vai ao homem que está caído como meio morto. Pega o homem, passa azeite na sua ferida, dá ele vinho, alegria de volta, ajuda o homem a chegar na estalagem, paga a conta para o homem e diz: se ele gastar mais alguma coisa, eu voltarei para pagar a dívida. Esse sim é um caráter de quem tem o céu como prioridade. Este sim é um caráter de quem está vivendo o cristianismo verdadeiro. Este Lázaro, ele era mendigo. Este Lázaro, ele era pobre. Este Lázaro, ele era paralítico. Este Lázaro, ele estava ferido. Porém, este Lázaro, ele tinha um nome, ele tem uma identidade. Deus está dizendo esta noite: ele está ferido, mas ele tem uma identidade. Ele está ferido, mas ele tem um nome. Quem sabe você está ferido, mas você tem uma identidade. Deus marcou o teu nome, Deus marcou a tua vida, Deus marcou o teu endereço, Deus marcou a tua casa, Deus marcou o teu lar, Deus marcou a sua vida. O homem tinha dinheiro, o homem tinha boas vestes,
O homem tinha banquete de qualidade, mas não tinha identidade, não tinha caráter, não tinha posição. Ele tinha um nome, o nome dele era Lázaro, era mendigo, mas era conhecido pelo nome que tinha. Não tinha dinheiro não, mas era conhecido pelo nome, pela identidade que tinha recebido. E no original, o nome Lázaro significa Deus é o meu auxílio, ou derivado de Eleazar, que Deus é o meu ajudador. E Deus me trouxe aqui esta noite para te dizer: se o homem rico fechar a portão na sua porta, na sua cara, Deus é o teu ajudador nessa história. Deus é o teu ajudador nesta guerra. Deus é o teu ajudador nessa luta. Deus é o teu ajudador nessa prova. Eu vim profetizar: essa prova não vai tirar a eternidade de Deus do teu coração. Essa prova não vai tirar o teu nome do livro da vida. Essa prova não vai tirar o teu nome da eternidade com Deus. Segundo lugar, as duas direções. Versículo 22. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E o homem rico também morreu e foi sepultado. E no inferno ele ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Primeira direção, o céu. O mendigo não teve uma vida boa, não tinha riqueza, porém ele tinha Deus no seu coração. Estava na prova, estava ferido, mas ele tinha Deus na sua vida. Ele tinha Deus como sua prioridade. A parte A do versículo 22. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Não diz para onde foi o seu corpo, não diz como foi o seu funeral, mas diz que quando ele morreu, os anjos chegaram e levaram o seu espírito e a sua alma para o seio de Abraão, que é a representatividade da eternidade com Deus. O momento do consolo. Este céu é onde vamos ser consolados por Deus. Porém a caminhada é bem estreita, irmão. A caminhada é bem apertada. A caminhada é difícil demais. Mas a caminhada leva até a vida. Mateus capítulo 7, o versículo de número 13 e 14. Porfiai por entrar pela porta estreita, porque larga é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Mas entrai pela porta estreita, porque apertado é o caminho que leva à vida. É apertado, mas a essa direção leva até Deus, leva até a vida eterna, leva até Deus. Jesus disse em João 14, versículo de número 6: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Nós lemos no começo desse culto, em 1 João capítulo de número 2, o versículo 18 em diante, você percebe que João disse: vocês já conhecem a verdade. Eu não digo que vocês não conhecem, mas vocês já sabem que quem
Quem tem o filho tem o pai. Quem não tem o filho não tem o pai. O homem não tinha riqueza. Ser rico não é pecado, irmão. Mas colocar a sua confiança na riqueza é o pecado. Segundo o inferno, o versículo de número 22, a parte B: e o homem rico também morreu e foi sepultado. E no inferno ele ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. O inferno é lugar de surpresa. Jesus sempre pregou sobre o inferno. Em Marcos capítulo 9, versículo 48, Jesus fala do inferno. Em Isaías 66, versículo 24, o profeta profetizou sobre o inferno. Em Mateus capítulo 8, versículo de número 12, Jesus disse que o inferno é um lugar de trevas. Em 2 Pedro capítulo de número 2 e o versículo de número 17, veja o que o apóstolo Pedro escreveu acerca deste inferno. Capítulo 2 e versículo 17: e estes são fontes sem água, nuvens levadas pela tempestade, para as quais a escuridão das trevas está reservada para sempre. Veja que Pedro está dizendo que o inferno é um lugar de isolamento total do céu, de escuridão das trevas. Em 1 Tessalonicenses, você vai observar Paulo escrevendo para a igreja modelo, falando acerca do céu. Se você olhar 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9: os quais serão punidos com eternas destruição, longe da presença do Senhor e da glória do seu poder. O inferno é o lugar de destruição e de separação da presença de Deus e da glória do Senhor, da presença de Jesus, da glória de Deus. É o lugar de separação. No livro do Apocalipse, você vê o inferno sendo revelado pelo apóstolo João. No versículo de número 11 do capítulo 22, ele diz: aquele que é injusto, continue sendo injusto; aquele que é imundo, continue sendo imundo; aquele que é justo, continue sendo justo; aquele que é santo, continue sendo santo. Até o versículo 15, você vê João falando sobre o inferno, sobre a segunda decisão. O inferno define o destino e o caráter do pecador para sempre. Perceba que este inferno é uma decisão que a humanidade tem tomado diariamente. A humanidade tem tomado, a humanidade tem escolhido entrar pela porta do inferno. Terceiro lugar, o julgamento não acontece nessa vida. Hebreus capítulo de número 9, versículo de número 27. Acompanhe, você que está em casa, anote, porque a mensagem de Jesus esta noite é uma mensagem de autorreflexão, é uma mensagem de nos analisarmos. Versículo 27 do capítulo 9 de Hebreus: e como os homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois o julgamento. O julgamento acontece depois da morte. Ninguém sabe o dia da sua morte. Ninguém sabe como será a sua morte. A morte é cruel, ela não respeita patente.
A morte é cruel, ela não respeita diploma. A morte é cruel, ela não respeita posição. A morte é cruel, ela não respeita vida financeira. A morte, quando ela chega, ela leva, acabou. Aí segue-se o julgamento com Deus, segue-se o julgamento na eternidade. Ou quem sabe qual seja a eternidade, ou no inferno, ou a eternidade com Cristo no céu. Veja que esta morte, ela não avisa a hora que chega. Ela chega de surpresa quando pensa que não, já levou. Deixa tristeza, deixa lágrimas, mas ela levou e acabou, irmão. Segue-se o julgamento. Como estão as nossas vidas diante do Rei? Como estão as nossas vidas diante de Deus? O inferno é um lugar muito triste. O versículo de número 23, do capítulo de número 16 do Evangelho de Lucas. E aconteceu que no inferno ele ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. A surpresa aqui para esse homem rico foi no inferno. Ele ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu Abraão e viu Lázaro no seu seio, na mesa da comunhão, na comunhão da eternidade com Deus. Ele ergueu os olhos, porque o inferno é um lugar de tormento. O inferno é um lugar de total ausência de comunhão. Eu vim com essa mensagem de Deus ao teu coração esta noite, ao meu coração. Não vamos deixar a nossa alma perecer no inferno. O que adianta 10, 20, 30 anos de fé e no final descer a eternidade e ficar no inferno, aonde a Bíblia diz que o bicho nunca morre e o fogo nunca se apaga? É no inferno aonde o homem sem Deus vai ser atormentado. É no inferno aonde o homem sem Deus vai sofrer. É no inferno aonde o homem sem Deus vai ser atormentado o resto da eternidade. O inferno é um lugar onde não há consolo. Versículo 23 ao 25. É no inferno ele ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E ele gritando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e envia Lázaro para que ele possa molhar a ponta do seu dedo na água e refrescar a minha língua, porque eu estou sendo atormentado nesta chama. Mas Abraão disse: Filho, lembra-te de que em tua vida recebestes o bem, os teus bens, e Lázaro de igual modo as coisas ruins, mas agora ele está sendo confortado e tu estás sendo atormentado. Que triste realidade deste homem rico que está no inferno. O inferno é lugar de tormento. Ele vai suplicar ao pai Abraão, ele vai pedir que o mendigo Lázaro triscasse o dedo na água para colocar na sua língua, para ver se refrescava, porque ele estava sendo queimado com a chama, com o fogo do inferno. Que triste realidade é essa? Mas o céu e o inferno precisa ser pregado. Todos os dias milhões de pessoas descem ao inferno sem aceitar Jesus. E nós estamos como? De braços cruzados. Não esconda o evangelho
dos pecadores anuncia o inferno, anuncia o céu aos pecadores. Um grande teólogo do século XIX, Jonathan Eduardo, ele foi pregar uma mensagem no meio de uma praça, se não me foge da memória. O pecador nas mãos de Deus. Ele pregou sobre o inferno de uma forma tão diferenciada que a história diz que os crentes seguravam no banco tremendo, com medo do inferno. Pregou com autoridade espiritual, pregou com autoridade, muita clareza nas escrituras sagradas, anunciando a mensagem do evangelho, anunciando o céu, mas também anunciando o inferno que está reservado para Satanás e para aqueles que rejeitaram a Jesus de Nazaré. O inferno precisa ser pregado. O inferno é um lugar onde não se pode sair, versículo 26. E além dessas coisas, está posto um grande abismo entre nós e vós, de modo que os que quiseram passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Não tem saída no inferno, irmão. Há um abismo de separação do céu com o inferno. Esse abismo no seu original significa um buraco largo e tenebroso. Há um abismo de separação. Este homem rico queria que Lázaro molhasse a sua língua, mas o pai Abraão disse: nem se ele quisesse, nem se nós quisesse passar daqui para aí, nós não podemos. Há um abismo de separação. O ponto do pecado chegar tanto a nos separar de Deus aqui na terra, e no final separa a gente do céu e manda a gente para o inferno. Vamos analisar a nossa vida. Que tipo de crente é nós? Que tipo de cristãos somos nós no século 21? Que tipo de evangelho nós estamos pregando, vivendo e anunciando? Que tipo de amor nós estamos mostrando? Amor não se mostra com palavras, se mostra com atitude, com ações. O inferno, na Bíblia, é definido como uma prisão de algemas eternas. O homem sem Deus vai estar algemado. O homem sem Deus vai estar em tormento. O homem sem Deus vai estar sofrendo, sem ter a oportunidade de se arrepender. Porque a oportunidade de arrependimento é aqui na terra, é agora, é neste momento. No inferno não tem mais jeito de se arrepender não, irmão. E o inferno também é lugar de surpresa. Por isso que Paulo, escrevendo em 1 Coríntios capítulo 11, ele diz: examine-se o homem a si mesmo. Como está o teu coração, a tua vida, a nossa vida? O inferno é um lugar onde o pedido de socorro não é atendido, versículo 27. Então ele disse: eu suplico, pois, ó Pai, que tu o envies à casa de meu pai. Versículo 28.
porque eu tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, para que eles não venham também para este lugar de tormento. Versículo 29, disse-lhe Abraão: eles têm Moisés e os profetas que os ouçam. O inferno é um lugar que o pedido de socorro não é atendido. No inferno não há alívio. É tormento 24 horas. O inferno é um lugar de lembrança das oportunidades perdidas. 27 e 28. Então ele disse: eu suplico, pois, ó Pai, que tu o envies à casa de meu pai, porque eu tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, para que eles não venham também para este lugar de tormento. Que ele se lembrou da oportunidade que ele perdeu. O inferno traz à memória as oportunidades perdidas. Não perca, irmão, a oportunidade. Hoje avise a tua família: do céu, do inferno é uma realidade. Ou quando morrermos, ou se Jesus voltar hoje. O inferno é um lugar onde não se pode mais ajudar a família. Versículo 28. Porque eu tenho 5 irmãos, para que lhe des testemunho, para que eles não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Que os ouçam. E ele disse: não, pai Abraão, mas se algum dos mortos fosse até eles, ele se arrependeria. É o pai Abraão dizendo para eles, dizendo: ei, eles têm a palavra. Se eles quiserem que eles leiam, tem 39 livros do Antigo Testamento que eles podem ler, que eles podem ouvir Deus falar. Mas eles não estão dando ouvido nem aos profetas, nem a Moisés, que é a palavra de Deus. Tem muita gente rejeitando a palavra. Tem muita gente rejeitando a comunhão da palavra. Tem muita gente rejeitando, mas sofrerá. Não tem jeito mais, irmão. O céu é uma realidade, o inferno é uma realidade, e a escolha é sua. O que é que você vai escolher? Vai escolher o céu ou vai escolher o inferno? No inferno você não pode mais ajudar ninguém, irmão. Então o momento de ajudar é agora. O tempo de se arrepender é agora. O tempo de evangelizar é agora. O tempo de ajudar alguém é agora. Não pode deixar para amanhã. Amanhã pode ser tarde. Ajude alguém agora. Deus está colocando Lázaros na porta da tua casa. Ajude agora, pois Deus vai cobrar das tuas mãos a vida dele. E último lugar para me encerrar. O inferno é um lugar de duração eterna. O que é eternidade, pregador? É um tempo que não tem mais fim. É um tempo que não se acaba mais. Os homens conhecem o tempo que nós estamos vivendo, mas não conhecem a eternidade. Nessa eternidade, em Mateus 3:12, diz que o bicho nunca morre e o fogo nunca se apaga para sempre.
nessa eternidade. Ou você vai estar na comunhão com Cristo, ou vai estar destituído da comunhão, da presença e da glória de Deus. Apocalipse capítulo 14, versículo de número 11. João, cheio da inspiração de Deus, escreve dizendo: e a fumaça do seu tormento sobe para sempre e sempre, e eles não têm descanso de dia e nem de noite. Eu termino agora dizendo a você: a hora é agora de se arrepender. O momento é agora de fazer alguma coisa para Deus. Viva o Evangelho hoje, não amanhã. Eu sinto a autoridade de Deus e de Jesus para dizer a alguém que está me assistindo aqui. A Bíblia diz em Provérbios que os olhos do Senhor estão contemplando os bons e também estão contemplando os maus. Como está a sua vida diante do Pai? Prepara para louvar aqui, Elisama. Eu quero fazer um convite para as pessoas que me assistem agora. Não deixe a sua alma queimar na eternidade no inferno. Você que me assiste, que ainda não serve a Deus, eu vim te dizer que o inferno não é uma fábula. O inferno não é uma mentira. O inferno não é uma piadinha. O inferno é uma realidade. Mas o céu também é uma realidade. O Lázaro não tinha riqueza material na terra, mas tinha no céu a eternidade no seio de Abraão. Paulo escreveu em 1 Tessalonicense, versículo de número capítulo 4, versículo 16, dizendo o seguinte: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estamos vivos, seremos arrebatados e encontraremos o Senhor nos ares, e para sempre estaremos com o Senhor. Aí João escreveu aqui na leitura oficial a qual a gente leu: filhinhos, já é a última hora. Filhinhos, já é a última hora. Daniel capítulo de número 12, versículo 2. Daniel escrevendo dizendo: e muitos naquele dia ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha eterna. O céu e o inferno é uma realidade, e a escolha é sua, para onde você está indo. Qual é a sua direção que você tem tomado? Qual é a escolha que você tem tomado? O que é que você tem feito? Está caminhando em direção ao céu? Então aguenta mais um pouquinho, porque lá é lugar de consolo. Aguenta mais um pouquinho, porque lá é lugar de alegria. Lá você vai estar com Ele para sempre. Eu quero convidar você, coloque a mão do teu coração agora onde você está. Adore a Deus conosco esta noite. Reflita na sua vida. Está sentado
nós veremos face a face a Ele. Nós veremos Ele. Pregador, quem é Ele que nós iremos ver? Você vai ver Ele. Mas quem é Ele, pregador? É
Deus acabou de me dizer agora que tem pessoas sendo curadas dentro de casa agora. Alabacanturi me canta labraceia. Pode dar adeus a essa enfermidade agora. E o Espírito de Deus também me diz agora: se você adorar agora dentro de casa, vai haver uma manifestação do Santo Espírito de Deus. Deus te abençoe, querido. Deus te abençoe, querida. A presença de Deus neste ambiente é muito grandiosa. Deus hoje vai visitar a sua casa. Você que não tem Ele ainda como morada dentro de você, hoje Ele visita. Mas Ele não visita para ir embora, Ele visita para fazer morada para todo sempre.